A gente sabe que a história de Mossoró é marcada por muitos eventos particulares. E esse ano de 2023 não foi diferente. Nós temos conteúdos aqui na nossa retrospectiva que dá um filme inteiro. Teve choro, teve drama, teve pulo e tudo nessa nossa retrospectiva de 2023. E eu sou Plúvia Oliveira e estou aqui conduzindo o Conte aí Mossoró na retrospectiva 2023. E eu não estou sozinha, ao meu lado está ela, a mulher mais votada da história da Assembleia Legislativa, deputada de Mossoró, Isolda Dantas. Seja bem-vinda. E aqui com um jornalista respeitado na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no Brasil, e quem dirá, o mundo também, Bruno Barreto, que todo mundo aqui do Contaí também acompanha. Então sejam bem-vindos ao Conte aí Mossoró nessa nossa retrospectiva, que não segue uma ordem cronológica diferente de alguns momentos, e nós hoje vamos passear por vários fatos históricos aqui da nossa cidade, o que não é daqui, mas que impactou diretamente em Mossoró. Então, bem-vinda, deputada. Bem-vinda. Eu só estou pensando como é que você vai conseguir controlar aí o Bruno Barreto aqui nessa conversa. Eu poderia ter Mas começado dizendo bem-vindo, vamos embora, volta em 2024. que legal esse papo aqui, terminando o ano, conversando com o Bruno, com você, Plúvia, né? Para mim é uma honra ter um jornalista de ponta aqui, ter uma lutadora social aqui do meu lado. Vai ser bom demais essa conversa. Eita, e aí, Bruno? E aí, Plúvia, uma satisfação estar com vocês duas pessoas que eu tenho um grande respeito, grande admiração. E vamos bater aí um papo sobre um balanço do que aconteceu ao longo desse ano de 2023, que a gente começou no meio de uma mudança de poder, teve tentativa de golpe de Estado, teve Teve de tudo. tudo de loucura, Mossoró dos pulinhos, né? Vamos conversar sobre Esta uma retrospectiva história. tem de tudo. Vai ser animada. E Bruno também é apresentador do Fórum de Moscou, importante Sim. registrar aqui, né? Também para Isso. contar aí, acompanhando também o jornalismo que é sério. Todos os dias tem apresentação. Pois é, todo dia tem Foro de Moscou. O Foro de Moscou é um programa que faz um contraponto ao que a gente vê na mídia mainstream aqui do estado, principalmente, principalmente com o povo de Natal, o público de Natal. O público de Natal assiste muito o Foro de Moscou porque ele é contraponto ao que está lá na capital, principalmente. Então, há uma carência de uma visão mais progressista de mundo nas rádios de Natal. Então, muita No gente mundo de inteiro. Natal, mas Natal o negócio é mais sofrido. Sofrido. Mais até do que aqui em Mossoró, embora aqui estão tendo. Não tenho Aqui tanta certeza. A vida aqui não anda tão boa. Aqui estão começando a tentar bagunçar. Mas lá o negócio é mais sério e realmente a gente faz esse contraponto com uma visão mais progressista e a gente tem uma audiência muito boa comparada aí com outros que se aventuram no YouTube, principalmente. A coisa bem. Isolda, e como é ser a mulher mais votada, bem votada da história da Assembleia do Rio Grande do Norte e aqui de Mossoró, né? A deputada de Mossoró. Olha, no dia que a gente estava acompanhando a votação, né, lá em frente do comitê, e aí chegou uma determinada hora que passaram dos 33 mil votos, que foi a votação que nós tivemos em 2018. E aí começou a pesar, né, nos ombros, porque a responsabilidade ia aumentando, porque não é comum, né? Geralmente as pessoas na reeleição diminuem a votação, e aí 33 mil votos e foi aumentando, chegou a 50 mil votos e aí a responsabilidade foi aumentando, porque, de fato, eu costumo dizer que você tem que lidar com cada voto que você teve, porque cada voto que você teve é alguém que confiou, que dedicou esperança, né, que depositou aquela confiança. Então, é de muita responsabilidade, por isso que eu digo muito assim, eu trabalho todos os dias, independente de ser sábado, domingo, porque a responsabilidade do voto é muito grande. Eu tenho 57 mil responsabilidades nas minhas costas, né? Ontem fui levar meu cachorro para dar banho e a moça chegou assim, me perguntou se eu era Isolda, eu disse que era, se eu votei em você. Aí eu falei, eu espero que eu esteja honrando seu voto. Aí ela, eu estou sim. Então, toda vez que a pessoa me diz que vai votar em mim, eu pergunto se eu estou honrando o voto, porque isso é muito importante. Mas é muita responsabilidade, porque fazer política você precisa respeitar cada voto que você teve. E depois, além dos 50 mil, você tem o Rio Grande do Norte inteiro,
que você somos 24, né? Então, eu 167 cidades você foi votada? em todas as cidades eu fui votada, em todo o Rio Grande do Norte. Dessa vez não tem mais João Dias. Não, João Dias, eu tive 15 votos em João Dias, né? Aí tá ótimo. Então, assim, é muita responsabilidade. Fazer política é você lidar com a vida das pessoas. E você não pode fazer isso de forma irresponsável. E quebrou um recorde que durava 16 anos e que na época era de uma, não desmerecendo, ela tinha as qualidades políticas dela, mas Márcia Maia, quando bateu esse recorde, ela era a filha da governadora que estava no governo. Eu Não sou a era- filha do agricultor. Então assim, É marcante para nossa é cidade também de marcante. Mossoró, né? E aí, assim, e ser de Mossoró, de ser a deputada de Mossoró, eu sei que tem alguns que não querem reconhecer, que dizem que Mossoró não tem deputada, mas tem. É muita responsabilidade. E por isso que hoje, eu tenho a obrigação de dialogar com todos os setores de Mossoró. E eu dialogo com os empresários, com o movimento social, com os servidores, com todo mundo. Eu tenho uma obrigação de fazer isso, porque Mossoró só tem Isolda como deputada. Mas, né? Isolda, isso é uma discussão sem sentido. Porque, por exemplo, eu sou natalense de nascimento, eu nasci em Natal. Moro em Mossoró há 20 anos, eu sou jornalista de Natal de Mossoró. Mas é porque, na verdade, Bruno, tem um preconceito aí, viu? Porque é o seguinte, é muito difícil reconhecer alguém que está no poder, alguém que é filha da classe trabalhadora, né? Imagina, eu filho de agricultor, sempre estudei em escola pública, né? Sem os sobrenomes. Sem que a sobrenome poderoso, sobrenome Maria, né? Não sobrenome, mas uma Maria da vida, né? Sem nenhum nome de família tradicional. E a gente consegue ser a mais votada da coligação do governador em 2018. Estouramos todas as urnas com 33 mil votos. Todo mundo achava que tinha sido um bambo, né? Aí um bambo de novo, de 57 mil votos. Então, assim, para as grandes famílias aceitarem que eu sou a representante de Mossoró, é muito difícil. Né? Por isso que eles ficam o tempo todo querendo desconstruir essa ideia de que Mossoró não é só uma questão de territorialidade, é uma questão de angústia de ausência de poder, né? Que provoca esse sentimento. Não, se eu não estou lá, ela não está legítima para estar. Então, eu vou desconstruir dizendo que no Mossoró não tem deputado. Isolda e Bruno, a gente já começou na nossa retrospectiva e a gente disse também que não vai seguir uma ordem cronológica. Isso é importante também a gente reforçar que o ano começou em 2023 com a posse do presidente Lula e também em seguida os atos antidemocráticos, né? No 8 de janeiro. E aí, como é que vocês veem isso tudo? Sei que vocês estavam na posse, né? Estávamos. Estávamos em locais diferentes, É. mas estávamos lá. Estávamos no mesmo local, mas em locais diferentes. É verdade. Eu estava lá na Praça dos Três Poderes. Sim. Foi um baita esquema de segurança. Eu lembro que eu fui pro Réveillon, tem vários polos de Réveillon lá em Brasília. Eu fui pro polo onde foi o Réveillon de Vanessa da Mata. Não tinha um Réveillon em Brasília. Brasília não é uma cidade para festa, né? Mas como tinha muita gente turista, tinha muitos polos de Réveillon. Não tinha muita gente no canto onde foi o Réveillon, que era a atração principal, era a Vanessa da Mata. Eu tava lá, mas só que, tipo assim, a gente combinou o quê? Deu meia-noite, vamos pra casa, né? A gente chegou em 6h30, a gente já tava a caminho. E assim, eu fiquei impressionado com o esquema de segurança. A gente passou por várias barreiras de detectores de metal. Mas teve uma hora que a gente chegou de rapaz, a gente não vai conseguir mais entrar. Teve uma hora que a gente achou que não ia conseguir mais entrar, mas nós entramos. Chegou lá, eu subestimei, porque como não faz calor, e a gente é acostumado com calor, na minha cabeça ignorante, que esse sol não vai queimar. Meu amigo, um sol truando, Sol de Brasília arde. Vou dar conta dessa camisa. ardendo, eu fiquei igual um O sol de camarão. Brasília arde. E Meu naquela amigo, esplanada, calor assim. clima seco. Mas assim, foi um espetáculo lindo. Eu fiquei muito bem posicionado, assistindo aquela cena dele subindo. Na hora eu não estava entendendo o que era aquilo ali, porque a gente não tinha uma pessoa descrevendo, não tinha um narrador com aquela produção. Só que os olhos alcançavam. Era só que os olhos alcançavam. Então assim, eu não estava entendendo na hora o significado daquelas pessoas subindo com ele. Eu vi lá o Ivan Barão, o Cacique, a catadora botando a faixa. A cachorrinha, né? Eu consegui ver tudo aquilo ali muito bem posicionado. Mas eu só fui entender o simbolismo daquilo quando eu cheguei na casa da minha amiga onde eu estava hospedado.
Aí que eu fui entender o Foi simbolismo, realmente. porque na hora a gente não Não, conseguia e tinha sempre aquela dúvida. captar. Ficou sempre uma dúvida, quem entregaria a faixa para o Lula, né? Porque em Sim. algum momento pensou que seria a Dilma, né? Depois não vai ser mais a Dilma. Então, assim, essa dúvida toda. Eu fiz uma maratona nesse dia. Eu passei o Réveillon em Tibau. Loucura. De madrugada, peguei um carro e fui para Natal. Dei posse à governadora, porque quem dá posse à governadora são os Os deputados, né? deputados. A gente deu posse à governadora. Da Assembleia, eu corri para o aeroporto e cheguei na Esplanada. Eu só consegui encontrar com o Lula, já era 9 horas da noite, foi quando ele foi para o show, né, no Esplanada, que aí subiu com outras pessoas lá no... Encontrei com ele lá A gente passou, viu, na volta, deu pra ver os shows lá, mas assim, você conhece minha senhora, né? Você sabe que ela não é uma pessoa... não gosto de muito fuada. Então, Aí eu querendo ficar, ela disse, você Agora, ainda tem perna, Então você tem com a insolação. E aí tem a posse no dia 1º. E o que é que vocês acham dos atos antidemocráticos? Foi logo em seguida, com 8 dias. Naquele momento, na verdade, lá, Plúvia, assim, pelo menos a sensação que eu tive, quando eu cheguei no aeroporto, era tão bonito o sentimento. Era muita gente de vermelho, porque alguns já estavam voltando, outros chegando. E as pessoas, assim, sem se conhecer, se abraçavam, acenavam, né? Era muito bonito. Eu fui em Brasília na época de Bolsonaro. E ir em Brasília, naquele momento, era respirar outro ar. Eu cheguei na Esplanada, gente, era outra coisa. Naquele momento, não passava pela cabeça de ninguém que, com pouco tempo, nós teríamos a tentativa de golpe. Porque a Esplanada, lógico que a gente sabia que não tinha vencido o bolsonarismo, que a disputa ia ser dura, mas naquele momento, as pessoas só queriam se confraternizar. Né? Era muito bonito. A gente ia para um restaurante, chegava lá, estava todo mundo de vermelho, e as pessoas sorriam uma para as outras, acenavam. Eu tive uma sensação assim que era uma alegria coletiva, né? E que contagiou a cidade. Não passava pela cabeça de ninguém que teria, né, a possibilidade ou a tentativa de golpe. Sabíamos que seria difícil, mas nunca que teria uma ousadia. Que teriam né, moçoroenses, né? Noite de janeiro lá. Não é. Quando eu cheguei no aeroporto, eu fui na sexta-feira. Quando eu cheguei lá, realmente tava um clima de festa no aeroporto. Um clima de festa, assim. E as pessoas, quando viam a gente que era do Nordeste, vinha agradecia. Aí era o sorrisão, Isso. né? Nos bares, E restaurantes. eu me amostrei, eu já fui com a camisa com o mapa do Nordeste. Tava bem amostrado mesmo. Mas assim, Plúvia, eu morei em Brasília, né? Mas eu nunca tinha visto a cidade. Porque Brasília é uma cidade, assim, muito. Normalmente ela funciona de terça a quinta, né? Para quem trabalha na Esplanada. Depois tem a outra Brasília. Mas eu nunca vi Brasília tão sorridente, tão quente, tão acolhedora. Na verdade, Brasília é acolhedora, né? Mas assim, tão disponível, tão espontânea, que você demora, né, para conquistar Brasília. Você tem que chegar lá, saber os lugares. Não, mas a Brasília estava sorrindo o tempo todo para todo mundo. Então, assim, foi uma sensação muito bacana. Eu cheguei já no dia 1º mesmo, né? Então, assim, eu fiquei muito... Comentava com as pessoas, gente, o clima é outro, né? A cidade é outra. Era um clima de fraternidade muito grande e as pessoas se expressavam nesse sentido, nos bares, em todos os lugares. Lógico que isso durou pouco, né? Porque Uma semana depois era inacreditável ver aquelas cenas na TV, né? Eu lembro assim, eu sou torcedor do Vasco. E no dia 8 de janeiro morreu o maior ídolo do Vasco, que é Roberto Dinamite. E assim, eu tava bem triste e tal, como todos os torcedores do Vasco. As manchetes dos portais, tudo girando em torno desse assunto, da morte de Roberto Dinamite. Aí de repente estourou aquela loucura. Aí eu fiquei assim, caramba, há uma semana a gente tava ali, eu conversando com a minha esposa, né? A gente tava ali onde tava acontecendo isso, faz uma semana. E assim, a gente tava com aquela imagem ainda muito viva. E depois eu até brinquei, se o vascaíno é tão sofredor... que não pode nem ter alegria. Que não pode ter nem o luto. Não pode nem viver o luto. Pode nem viver o luto da morte do seu maior jogador. Mas Bruno, eu acho que essa questão do 8 de janeiro, Plúvia, eu acho que tem assim, tem o absurdo, né, de tentar uma tentativa de golpe.
Mas, para mim, o que mais me impressionou também foram, assim, a truculência, né? Eles pegaram a cadeira do Supremo e botaram para fora. Eles destruíram como se fosse algo, assim, tão feroz, tão violento, tão desesperador. E o que me chamou a atenção também foi a reação do Lula. Eu acho que a reação do Lula, ela foi muito, muito importante para que isso não ganhasse corpo, né? Eu lembro que eu participo de alguns grupos de WhatsApp de mulheres da América Latina e logo elas começavam a mandar perguntar o que estava acontecendo no Brasil. E a gente dizia, nós não estamos entendendo ainda, né? E a capacidade que o Lula teve de não tomar nenhuma ação de arrobo, mas de ir conversar com os poderes, né, de chamar os poderes para dizer, olha, a responsabilidade não é só do Poder Executivo, né? É de todos aqueles que acreditam de que qual os poderes são constituídos da República. E a partir daí, ele atuar sobre esse eixo, na minha opinião, foi algo assim de muita capacidade de entender com muita rapidez o que estava acontecendo e agir sobre isso, né? Então, assim, de chamar os presidentes do Senado, né? Chamar o judiciário, né? O Supremo, eu acho que foi algo de muita capacidade de rapidez de resposta na política, para dizer, olha, aqui não, né? Então, acho E isso. nessa parte toda, assim, aí já vamos aqui, porque a retrospectiva só tá começando, né? E principalmente a gente, você gosta de carnaval. Bruno também gosta de carnaval, porque a gente acompanha nas redes, vê quem gosta de carnaval. E como é o carnaval de rua aqui em Mossoró? Tem carnaval de rua nessa cidade? Sei porque, como foi em 2023, tipo assim, a gente pensar esse ano com o retorno do projeto ATC Nossa, essa parte da cultura aqui. Eu acho que o Mossoró tem uma vocação carnavalesca muito forte que não é explorada. A vocação tá aí, ela vive, ela pulsa e ela não é explorada, a vocação carnavalesca de Mossoró. E o poder público sempre deu de ombros. Teve um tempo que a gente que tinha uma piada que Mossoró tinha o trido momesco de um dia só, que era o carnaval da sexta-feira. Tinha um evento na sexta-feira. Eu acho que precisa ter um carnaval de rua para Mossoró. Mas a cidade simplesmente não explora, não é explorada essa vocação. Eu sou do tempo, eu não sou tão velha, mas eu sou do tempo que Mossoró tinha ali na Estação das Artes o desfile das escolas de samba. Sim. Tinha o desfile das tribos de índio, passava na Estação das Artes, né? Você tinha o desfile dos blocos e você tinha os ursos. Eu não tô nem vendo. Nem mais urso, né? Porque antes eles passavam passando de casa em casa. Então, assim, Mossoró tem primeiro, é muito importante dizer isso. Mossoró era uma cidade que a cultura, como diz Bruno, pulsa. E de cultura em todos os setores, seja, né, a cultura popular, seja o teatro, seja a música. Impressionante como essa cidade ela tem isso muito forte. E se não tem um estímulo do poder público, isso vai se acabando. Os ursos, por exemplo, né? Eu acho que o último concurso de urso que teve foi em 2015, me parece, ou coisa assim. Então, e isso é uma tradição que veio, né, inclusive de outros países, mas que Mossoró abraçou, né? O urso, essa ideia do carnaval. É impressionante, se você mapear, Bruno, você tem carnaval de rua em Mossoró nos bairros, que o povo faz. Então tem o Alô Frida, né? Que aí agora o que você foi para o que tem a Maria Espaia Brasa. Aí tem os bonecos, né? Que também não existe mais. Mas, por exemplo, fazendo como nós estamos em 2023, eu acho que no Carnaval de 2023 teve Maria Espaia Brasa pela Cooperativa de Cultura. Que se encontrou com duas bonecas que se encontraram, né? Lá no Santo Antônio. Você tem o Alô Frida, que já vai completar quase 10 anos, que sai na quinta-feira. Que antecede o Carnaval. Que antecede o Carnaval, e aqui eu sou suspeita em falar o Alô Frida, porque eu acho que o Alô Frida, ele tem uma pegada, tem uma pegada que é Carnaval você não pode tudo, né? Carnaval, não é porque é Carnaval que você pode bater na mulher, que você pode ser machista, que você pode fazer... Não. O Alô Frida tem essa pegada de dizer, olha, Carnaval, nós também queremos um Carnaval, né? Que as mulheres sejam respeitadas, mantendo, inclusive, as troças,
né? Porque o Alô Frida, o bloco sai com a troça, né? Com os instrumentos de sopro, e com aquela ideia das músicas, né? De manter as músicas de carnaval, porque às vezes eu fico impressionada. Estava até discutindo isso com o prefeito de Ipanema. Nós vamos contribuir com o Carnaval de Ipanema. Eu disse, prefeito, me bota pelo menos uma bandinha de frevo, né? Porque às vezes os carnavais é só coisa da Bahia, né? Ou então músicas que tocam o ano inteiro. Na minha opinião, o carnaval tem que ser música de carnaval, que seja axé, mas que seja frevo, que seja maracatu. Você não pode, na minha opinião, não pode ter outras músicas que você escuta o ano todinho ser tocado no carnaval. Então, Mossoró tem isso, mas o carnaval de Mossoró hoje ele acontece em 2023 ele aconteceu exclusivamente pelo desejo coletivo de cada bloco, das bonecas que saíram, do Alô Frida que saiu, de alguns blocos, pouquíssimos, né? Porque você não tem estímulo do poder público, não tem jeito. Então, eu acho que o Alô Frida, agora, né, em 2024, ganhou um patrocínio de algum edital, aí não lembro exatamente qual é, mas assim, tem que ter, né? Porque a cultura você fomenta, ou então ela vai se acabando. Então, eu acho que o Carnaval de Mossoró, como diz Bruno, se tivesse incentivo, era um grande carnaval. Assim como foi o Mossoró Cidade Junina, né? E como é o Mossoró Cidade Junina. Há uma vocação carnavalesca. Tem um boom, Isolde e Bruno, de eventos que já estão no calendário, como o Mossoró em Gás, tem a Ficro, né, tem a Sportfruit, a Feira do Bode, então já faz parte do calendário da nossa cidade. E tem outras feiras também surgindo nisso tudo, né, como a Fêmea, como a Bangalô, a Bazar da Vida e por aí vai. Mas o que é que teve que vocês consideram que foi marcante para 2023 nessas feiras, assim como a Sportfruit e a Ficro? Eu sei que vocês circulam muito também na cidade, né, nesses eventos. Olha, uma é que Mossoró ele tem um calendário de eventos muito poderoso, que inclusive pode ser, se olhar nessa perspectiva, 2023 foi muito forte. E que pode ser um caminho de desenvolvimento para essa cidade ser uma cidade, né, de grandes eventos. Eu quero chamar aqui destaque para a Ficro, né? A Ficro foi, acho que bateu todos os recordes, né, de todos os anos da Ficro, mas para mim o que mais me chamou a atenção da Ficro foi o que a gente presenciou na abertura, né? O enfrentamento dos servidores, né, da Guarda Municipal, tendo a coragem de enfrentar o prefeito, com luta, com resistência, e a reação do prefeito, na minha opinião, foi degradante. Eu fiquei com vergonha como é que o gestor municipal trata uma categoria da forma como o prefeito falou, dando pulinho, né, fazendo chacota, tirando selfie. Então, isso para mim, eu estava na abertura e na hora fiquei muito impactada, porque eu já vi enfrentamento de servidores de todas as ordens por gestores. Por Rosalba, por Silveira, por vários outros, mas daquela maneira, né, de debochar sobre a luta, eu nunca tinha visto. E a forma que o prefeito reagiu, dando aqueles pulos na frente de todo mundo, parecia uma criança, né, que não sabia que estava sendo afrontada. Então, infelizmente, assim, tem um calendário forte, muito importante, mas a FIC me chamou a atenção, no momento da abertura foi um desastre. Olha, assim, acompanhei aos eventos. Eu destaco bastante o Oi Gás. Acho que o Oi Gás, num momento de retomada de investimentos da Petrobras no Rio Grande do Norte, acho que ele teve um papel muito importante, e eu acho que o ponto negativo fica para o comportamento do prefeito na abertura da Ficro, que aquilo ali foi uma cena lamentável, uma situação constrangedora. Eu acho que não é assim que um gestor público pode lidar com protesto. Já vi todas as formas de reação, ignorar, bater palminha, até pedir para vaiar mais, agora pulo, vibração, como se estivesse comemorando um gol. Aquilo ali foi muito infantil. Acho que o prefeito precisa até rever. Eu tava até reparando aqui, eu acompanho as redes sociais dele. Ele tem reduzido a quantidade de fotos pulando, né? Ele sempre posta as fotos pulando, tem diminuído, viu? A quantidade de fotos. E a questão dos servidores, pulando. Bruno, porque foi anunciado concurso público, né, em 2023 para Mossoró, mas também Mossoró
passa por uma discussão muito grande com os servidores públicos que não são valorizados na nossa cidade. Como é que vocês veem essa divulgação do concurso público e, ao mesmo tempo, essa... Olha, ele. Toda vez que ele tá acuado, ele levanta essa bola do concurso público. É tipo como uma carta de seguro. Se vocês forem reparando ao longo do ano, todas as vezes que ele teve com algum problema, algum questionamento, ele levanta que vai ter o concurso. Aí agora já tá dizendo que tem banca, que tem. Vamos ver se vai ter a data, porque ano que vem vai ser um ano eleitoral, 2024. Então, o período para ele realizar o concurso é muito curto. Convocar, Zero. zero. Ele não convoca ninguém ano que vem. Porque é ano eleitoral. Então, assim, ele vai ter um período muito curto para realizar e convocar. Então, ele não vai conseguir convocar ninguém ano que vem. Então, assim, é como se ele estivesse sempre ganhando tempo. Quando ele tiver acuado, ele lança uma data. Eu Vai acho ser que sempre assim. 2023 foi o ano que os servidores enfrentaram o prefeito e o ano que Mossoró mais acompanhou desvalorização diante dos servidores. Começaram com os professores pelo piso, né? Sim. Depois veio aquele tema daquelas 3 legislações que mandou para a Câmara, que os servidores Perderam direitos. perderam direitos e tiveram muita coragem, né? Por 3 dias ocuparam a Câmara para a Câmara não votar. Depois disso, teve a Guarda Municipal, né? E agora, por fim, ele com essa questão aí do salário, né? Enquanto ele... assim, e uma divulgação é muito ardiloso, porque saiu um release da prefeitura dizendo que ele ia dar 20% de aumento, quando você viu os servidores tiveram 7, alguma coisa por cento. Era né? até 20. É sempre a Até capciosidade. 20, quando na verdade os 20 foi uma categoria bem pequena. Então, assim, eu acho que 2023 marca, né, como que cai por terra a versão de que Mossoró tem uma boa gestão e de que ninguém poderia fazer crítica ao prefeito. Os professores quebraram isso e é tão importante que agora a gente vê reclamação da prefeitura de todas as ordens, da saúde, da educação, do trânsito. Então, assim, eu acho que 2023 é algo muito importante porque se tirou a ideia de que Mossoró era uma cidade que era bem administrada. Eu acho que os servidores públicos mostraram isso com muita envergadura. Eu diria que ele perdeu o status de inquestionável. Isso, é um bom resumo. Ele perdeu o status de inquestionável. Ele vinha num status que ninguém conseguia questionar ele. E hoje ele passou a ter. Todo ser mundo questionado. hoje tem uma coisa para reclamar. Um buraco. Exato. Ele hoje não é mais aquela figura inquestionável que a gente tinha aqui na cidade. Eu acho que um marco teve a crise com os professores. E eu acho que aquela crise do meio do ano abriu a porteira. E os servidores já apontaram que em 2024 a pauta principal é o piso salarial, né? Já saiu a carta também para 2024. E aquele reajuste que ele deu no final do ano agora foi um reajuste sem a mediação dos sindicatos. Isso é sem muito diálogo, ruim do ponto de vista institucional. Ele quebrou e tem outra coisa a questão institucional. Que marcou, viu, Bruno? Foi a perseguição. Abriu-se a porteira para dizer e denunciar as perseguições que a gestão de Alves tem feito. São inúmeras. E a Guarda Municipal tem denunciado isso com muita nitidez nas redes sociais. Então, quem acompanha... Aquelas transferências para Cobal, para aquele alojamento. Porque quem acompanha... Outra coisa que impactou 2023 também foi a morte de Padre Sátiro, né? E eu acho assim, que a gente precisa dizer o que Padre Sátiro significa para Mossoró. Olha, hoje eu vinha de Natal, aí Padre Charles mandou um áudio para mim. Eu até achei que era alguma coisa que eu estava tratando com ele, mas era um áudio de Padre Sátiro, quando ele estava voltando de Roma. Padre Sátiro disse, meu príncipe, quando você chega, né? Aí dizendo que, nem sei se eu posso dizer isso, mas não vou dizer o resto do áudio, mas ele chamava Padre Charles de meu príncipe. E Padre Sátiro, ele é a mente mais jovem que eu já conheci. Toda vez que eu ia falar com o Padre Sátiro, ele me impressionava, porque ele era uma pessoa de 92 anos, mas com a mente jovem. Ele olhava para a juventude com uma esperança.
não olhava sem preconceito, olhava sem querer dar limite, sem discriminação. Ele olhava para a juventude como algo assim, ela pulsa, né? Ela faz o mundo andar para frente. Então, todas as vezes que eu ia pedir conselho para ele, ele dizia: você é muito nova, menina, vai em frente, né? Então, eu acho que Padre Sátiro foi para Mossoró um grande homem conselheiro e um grande homem que todas as pessoas que iam pedir conselho para ele mandava essa pessoa olhar para frente e, né, e ver futuro e ter esperança, né, ideias fortes. Então, eu acho que Mossoró fica muito mais triste, fica muito menos esperançosa, diria. Mas a gente tem que continuar olhando para como ele foi, né? Como ele foi progressista, como ele via a educação como um passo fundamental. Mas é assim, os grandes homens e mulheres, eles se vão e deixam os exemplos de vida, e Padre Sátiro é um deles. Como herniano, para mim, a lembrança que vai ficar sempre é do timoneiro da estadualização da UERN. Sim. Ele liderou o processo, muita gente chega, foi graças a mim, fui eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu posso dizer assim, eu pesquisei, eu estudei o processo, como foi. Eu fui para os jornais, para o material, para os documentos. Ele liderou, ele conseguiu fazer a aglutinação política, todo o processo da estadualização da UERN. Eu pretendo um dia transformar isso em livro. Já até conversei embrionariamente com a reitora, pretendo um dia contar em livro como foi o processo de estadualização da UERN. E assim, eu acho que é o maior legado dele na educação, foi a estadualização da UERN. No dia da morte dele, eu estava com o Plúvia lá na reitoria, e eu olhei para a Cecília e falei assim, eu, Lidiane, muitas vezes, nós só somos formadas hoje. Sim. Porque se não tivesse estadualizado, nós não seríamos quem somos, graças né? a isso. A gente não teria... Nós três aqui, né? Padre Sátiro significa muito para nossa cidade, né? E eu venho de um bairro que é o Dom Jaime Cano, ali o Nova Vida, e que respira muito a luta de Padre Sátiro, né? O Mosteiro, o FM 105, a Escola Padre Sátiro, a creche que tem. Então, quando o Padre Sátiro falou isso, a gente assim, Mossoró perde, mas o Nova Vida também sentiu muito esse impacto, sabe? Porque é quem sempre teve presente assim na nossa comunidade. Mas também tem uma outra coisa que marcou a nossa cidade, que foi o desfecho do caso Eliel, né? O crime de LGBTfobia na nossa cidade, ele teve esse desfecho, os acusados. O que vocês têm a comentar assim? Realmente vão pagar pelo que fez, né? Eu fui no julgamento lá em Natal, né? Eu acompanhei o depoimento do assassino. E foi muito forte, muito forte. E a mãe estava lá, né? E teve uma hora que, quando ele... Porque qual era a ideia? Estava até discutindo esses dias hoje com meu filho. Qual eram os atenuantes do crime, né? E Pedro está fazendo direito, começou a falar. E a versão do advogado de defesa era para dizer que ele que ele foi imbuído de emoção, porque tinha sofrido um assalto antes, e foi contando toda a história, né? E o advogado puxando tudo isso para ele falar, e chegou um momento que ele começou a descrever o crime, que o cara tinha segurado Eliel e ele tinha dado os tiros. E nessa hora, a mãe não aguentou. Foi de muita emoção. Ela se descontrolou de um jeito. E assim, aí parou o julgamento. E o juiz teve que... Ela não queria sair de jeito nenhum, né? E ela pedindo, eu quero ficar para ouvir o que ele vai dizer do meu filho, que é... E aí o juiz não aceitou, aí ela teve que sair. Ela foi, inclusive, para o departamento médico, porque já não estava aguentando. Mas de muita emoção, muita emoção. Mas eu acho que, Plúvia, é muito importante a gente ter o desfecho desse caso, né? A punição do assassino e dos demais, porque a impunidade é cúmplice de tudo isso, né? Então, quando a gente vê um caso sendo julgado, punido, eu acho que Eliel não volta, não tem o que se discutir, é muita tristeza para a família, para a gente que luta pela uma sociedade contra tudo isso. Mas, assim,
teve um desfecho de que alguém foi responsabilizado. Eu acho que esse sentimento pode até aquecer um pouquinho do coração das famílias, né? A pena. A vida, acho que pena nenhuma está à altura Nada, de uma nada. vida É. humana, mas 20 anos é uma pena merecida para quem vai para os 3, né, que participaram desse crime bárbaro. Eu não acompanhei muito bem o caso, eu não cubro, não é minha área jornalística Sim. de atuação, a área policial não é um assunto que eu acompanhei em profundidade, mas que eles mofem lá na cadeia, cumpram a pena deles, tiveram o devido processo legal, que tenham os direitos humanos respeitados, mas que cumpram a pena deles, porque eles merecem cumprir toda essa pena, e 20 anos, acho que foi uma pena justa, do ponto de vista da lei, mas não da vida humana, porque nada Nada, nada. sobrepõe o valor de uma vida Pelo menos humana. diante da lei, justiça foi feita, né? Diante da E lei. tem duas coisas, assim, Bruno. Mossoró, esse ano, também 2023, completou 20 anos da louvação ao Baobá, que acontece no 20 de novembro, e acabou de ser sancionada também aqui no Brasil, torna o 20 de novembro um feriado nacional, que eu, enquanto militante do movimento negro, não espero que seja um feriado apenas por ser um feriado, mas que as pessoas tenham por simbolismo. Estava olhando os dados do IBGE pela primeira vez, Isolda. A população geral do país ficou entre pretos e pardos. Então, isso é muito significativo para os dados do IBGE de 2022, para quem compõe a luta do movimento negro. E os números também foram aumentando, os de indígenas. Então, era de 5%, aumentou para 7% de pessoas da população brasileira que também se autodeclara povos indígenas. Mas por que eu estou trazendo isso, Bruno? Que eu vi também que você fez essa cobertura do aumento dos casos de racismo aqui na cidade. Que eu acho que é importante a gente falar nessa retrospectiva. O Contaí tem essa responsabilidade. A gente iniciou o nosso programa falando sobre esse recorte racial e como é que vocês veem o aumento do racismo. Eu digo assim, o aumento mais da publicização, né? Que bom que as pessoas passaram a ver, que bom assim, não sei nem se essa é a palavra, que as pessoas começaram a ver e começaram a se importar e a serem antirracistas, mas são casos cruéis na nossa cidade. São 3 pontos aí muito importantes. Primeiro, aqui no Rio Grande do Norte, 50,9% das pessoas se identificam como pardas. As pessoas passaram a se verem como pardas, porque muitas vezes as pessoas pardas se diziam brancas. E elas passaram a entenderem, Se autodeclarar, se na reconhecerem. autodeclaração, se reconhecerem. Isso é tudo isso é parte de uma evolução cultural que nós temos, e isso é fruto do combate ao racismo. Hoje há um encorajamento dos racistas para botar a cara para fora, por mais que esteja o combate. E aí esses casos de racismo que aconteceram, que foi uma coisa nojenta, uma coisa assim, que vai ter novos fatos que vocês vão ficar ainda mais enojadas quando souberem, que a coisa mais nojenta do que vocês imaginam, o cidadão, as pessoas se tornaram mais... elas perderam a vergonha porque elas se sentiram empoderadas por causa de algumas figuras Exatamente. públicas que passaram a dar respaldo. Passaram a combater o racismo como mimimi. E sobre o feriado, nós temos muito feriado no Brasil, muitos feriados no Brasil, para celebrar coisas para celebrar brancos. Coisa de bravo. Coisas de brancos. Tem muito feriado de santos de uma religião de branco, que é a religião católica. Tem muito feriado de heróis de brancos, Tiradentes. Porque Tiradentes ele foi um herói inventado pela República que estava esquecido durante todo o período do Império. Ninguém lembrava que era Tiradentes. Aí pegaram lá, resgataram Tiradentes de um movimento que nem era da independência do Brasil, era um movimento para criar uma república ali em Minas e que nem ia acabar com a escravidão. Por que a gente não pode ter um feriado para celebrar Zumbi dos Palmares e a memória da consciência negra? Então, assim, foi feita justiça com as pessoas negras do país. É mais um feriado. Isso é uma tremenda bobagem. Essa discussão sobre ter ou não ter feriado. Tem países que são desenvolvidos e tem muito mais feriados que o Brasil. E a gente está só fazendo justiça em ter um feriado para celebrar a figura de Zumbi dos Palmares e a consciência negra. E eu acho que isso aí é mais uma simbologia que a gente vai ter de resistência, de combate. E eu digo sempre,
não basta a gente ter aquela frase de Angela Davis, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E as pessoas brancas que não são racistas, elas precisam ser tão antirracistas quanto as negras, porque não vai se combater o racismo deixando os negros sozinhos lutando. Claro. Os brancos não racistas precisam ser antirracistas também. E além desses casos, assim, do aumento, o que tem a ver com a Festa da Liberdade, né? Porque Mossoró tem uma data específica que comemora a Festa da Liberdade e que a cada ano a gente também não tá vendo as pessoas negras ocupando a verdadeira história da liberdade. Né? Mossoró tem essa contradição aí nessa história, né? A gente tem o fato histórico de ter, né, a abolição da escravatura da Lei Áurea e tal, mas na verdade quando a gente olha, né, quando a gente olha para a Câmara Municipal, quando a gente olha para os espaços, né, de destaque na cidade, a cidade é tudo todas as pessoas brancas, né? E assim, é inadmissível uma cidade que aboliu a escravidão. 2023 a gente conviver com o fato de um cidadão dizer que não quer ser servido porque uma garçonete negra. Isso é abominável, isso é uma coisa assim absurda que nós não podemos de forma nenhuma. E o covarde tentou fugir. Pois é, então assim, quando a gente aprovou a lei dos 20% de cotas para negros e negras no estado, um deputado falou assim: isso é privilégio. Você está querendo criar privilégio, né? Aí eu falei assim, deputado, nós que somos brancos, nunca vamos saber, nunca vamos saber o que significa entrar numa farmácia e o vigilante ir atrás da pessoa negra e não ir atrás da pessoa branca. Nós nunca vamos saber. Nós temos a obrigação de sermos antirracistas, mas nós nunca vamos saber o que significa o preconceito de quem é negro, né, sofre. Então, nós temos a obrigação de fazer legislação dessa natureza para corrigir. Eu estava dizendo ontem, em pouco tempo nós vamos ver o serviço público um pouquinho mais enegrecido, mas nós precisamos de mais, né? Nós precisamos de políticas que possam garantir isso. E Mossoró comemora isso, mas não faz nada do ponto de vista concreto, por exemplo, do poder público, para que esse fato seja merecedor, né, de ser contado por teatro, né, como é a Festa da Liberdade. Olha só, aqui são meus colegas. Hoje a gente teve uma reunião da minha repartição. Daqui a pouco mostra para a câmera. Todos concursados, certo? Todos concursados antes dessa lei de Isolda. Peraí, o Bruno tá mostrando uma foto, viu, gente? Olha aqui. Estou mostrando aqui. Todos concursados antes dessa lei que Isolda conseguiu aprovar. Vocês estão vendo aqui. Tudo branco. Tudo branco. Só tem uma pessoa parda. Todos os outros são brancos. Isso é o que nós chamamos, Bruno, quando a gente mostra assim, eu sou muito didática quando eu vou para as escolas, principalmente em 2023 fui muito, para mostrar como o racismo estrutural ele está mantido, isso aqui né? É racismo então, isso é racismo estrutural. Você mostrar a foto de todo mundo branco, então, por exemplo, se você pega um dado também que eu levantei aqui em Mossoró, a Câmara Municipal de Mossoró, isso é um detalhe. Mais de 60% entrou nas cotas de escola pública da UERN. Importante as políticas, né? E quando a gente olha, por exemplo, fui olhar os dados para 2023, para a gente fazer o debate racial e trazer aqui para o programa, também para o Contaí, 60% da Câmara Municipal de Mossoró se autodeclara preto. Então, se você se autodeclara preto ou pardo, você é do grupo negro, né? Então, assim, o quanto que isso também tem divergências e quanto que isso não reflete na pauta antirracista, né? E Bruno fez matéria sobre a Festa da Liberdade, né? Cara, eu fiz a pesquisa. Eu gosto muito de pegar essas datas. Depois eu vou... O professor Marcílio Falcão, inclusive, já me sugeriu, eu já estava com essa ideia também, de fazer um livro sobre essas reportagens dos fatos históricos do Rio Grande do Norte, todos reunidos, fazer uma coletânea e fazer um livro, eu pretendo fazer em breve. E o professor Marcílio Falcão também sugeriu uma coisa que já estava na minha mente. E quando ele foi me ajudar com algumas orientações, inclusive de alunos que têm monografia e tal, ele disse, cara, você vai quebrar um paradigma, porque até hoje isso nunca foi abordado, e tem uma monografia que acabou de ser defendida. E ele me mandou a monografia, me botou em contato com a aluna, eu conversei com ela, conversei com ele, gravei uma entrevista com ele, e assim... Não tem. O papel dos negros no 30 de setembro foi completamente apagado.
Eles pegaram um negro chamado Rafael Mossoró da Glória, e ele é tipo uma figura simbólica, e ele é colocado como alguém grato. Como e não como alguém que fez a luta. Não como alguém que fez a luta. Ele é colocado como alguém que é grato. Que é uma coisa assim, e há dúvidas se ele realmente existiu. Não há um consenso entre os historiadores se ele realmente existiu. Até uma pessoa me procurou, disse que é descendente dele e tal. Eu também não sei, não vou ficar discutindo aqui se é fanfic, não é. A pessoa deve ter os comprovantes, né, que é descendente dele. Mas assim, o apagamento, porque quando você pega o panteão dos abolicionistas, tem as fotos. E Rafael Massorense da Glória é um desenho tosco do rosto dele. Enquanto todos os outros têm foto, porque no final do século XIX já existia fotografia, então todos os outros abolicionistas têm foto, menos Rafael Massorense da Glória. Então era muita luta que Rafael fazia. E eu tenho muitas dúvidas se a história dele foi apagada. Sim, se ele fez luta e a história dele foi apagada. Porque tem um discurso de Nestor Lima que se refere a ele como alguém que fez luta no Clube E as Spartacus. pesquisas que eu fiz, assim, ele fazia muita luta, mas acho que o Mossoró deve isso, de fazer resgatar a memória dele, resgatar outras histórias. Mas também teve uma coisa que movimentou... Sabe outra memória que precisa ser resgatada? Desculpe lhe interromper. Eu sempre falo isso com o Isolda. O único deputado de esquerda que Mossoró teve antes de Isolda, Cesário Clementino. Importante. Esse cara foi caçado pela ditadura militar. É importante demais. Esse cara é esquecido, esse cara não é nome de nada. De nada. Ninguém tem cara, muita gente a história dele foi escutar completamente apagado da história. Ele. Também teve uma coisa que movimentou muito Mossoró, foi o eclipse, né? Você estava em Mossoró, assim, em 2023. Eu estava em Cristóvão. Eu fui ver lá no Parque da Cidade Natal. Gente, o que foi aquilo? Movimentou todo mundo aqui em Mossoró. Movimentou, olha, era tanta gente, era uma multidão. É uma coisa assim, realmente que mobilizou todo canto, né? E eu não estava aqui, mas eu fui vendo as postagens, era muito engraçado, né? Que as pessoas vendo de algum jeito, eu tava com capacete de soldador. De jeito com capacete de soldador. Muitas, era uma. Porque foi importante a ação que a UERN, que a UFESA fez também, das pessoas irem verem com segurança, fazer ciência no parque, achei importante. Também houve outra coisa aqui, eu disse que a gente tem que seguir essa ordem cronológica, né? Mas... A festa de Santa Luzia, muito importante para a cidade de Mossoró, né? Você estava quase todas as noites, você estava na abertura, na procissão. Segundo o padre Flávio, inclusive, foi uma das maiores, né? Uma das maiores, assim. Eu estive na abertura, no encerramento, e eu acho que uma coisa importante da festa de Santa Luzia desse ano, Plúvia, foi o retorno do oratório, né? O governo do estado patrocinou, acho que 100%, né, do recurso do oratório de Santa Luzia, que fazia mais de 5 anos, acho que mais de 5 anos que tinha sido suspenso. É um espetáculo, né, caro, é claro, o espetáculo daquela envergadura não tem como não ser, mas fico feliz. A governadora teve uma reunião com a coordenação da festa, que a gente organizou, e a governadora se comprometeu a custear, né, o orçamento do oratório, e se deu pela lei, e nós tivemos um belo espetáculo. Eu quero aqui, inclusive, mais uma vez, parabenizar a Roberta Chumara, né? A Léo pela direção. Achei o espetáculo limpo, né? E é sempre muito emocionante ver os nossos artistas, né? A nossa classe artística atuando daquela forma, com muita qualidade. Então, assim, acho que a procissão de Santa Luzia foi gigante, né? Saindo ali, homenageando o Padre Sade, saindo ali, né, do mosteiro. Eu fico muito feliz na festa de Santa Luzia, porque eu acho que é uma manifestação de fé do povo. Isso é muito bonito de ver. Povo com fé, com esperança. Isso é a alma de um povo, né? Então, eu sou, lá vou eu de novo, né? Eu sou do tempo da festa de Santa Luzia, que acho que não passava de gente, ali, tanta gente ali naquela rua ali do lado da catedral, ali é de Séptimo Rosado, né? Que vai até o museu. Menina, a gente passava a noite todinha para lá e para cá, porque para fazer aquele percurso do museu até a catedral, você levava mais de 1 hora, porque era muita gente, era muita barraca.
Eu já Era só a pessoa que rodava, né? Porque era muita gente. Todo E o mundo que percurso- fazia esse ele disse assim, percurso o pra lá e percurso pra cá, pra pequeno, lá e mas- pra cá, pra lá e pra cá. E, menina, era bom demais. E assim, a festa se concentrava ali, tinha muitas barracas, era danado. Eu botei uma vez uma barraca. Sim. A gente vai descobrindo, conta aí. Fui eu em cima, botamos uma barraca do festa, nem lembro mais. E aí a gente foi assaltada. Para o Ai, dinheiro tá cheio. Conta No aí, vai 10º descobrir. dia. Mas assim, a festa Santa Luzia eu acho muito bonita. A manifestação de fé das pessoas, eu acho uma grandeza. Eu vou à procissão todinha, né? Do começo ao fim. E acho muito bonita. A governadora teve, né? No encerramento, né? E assim, tem coisa. A gente vê tudo na procissão. É bom porque tanto você é visto como você vê o povo. Porque esse ano tinha muita gente parada ao longo, né, da procissão, do trecho. Então você vai vendo todo mundo. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção. Não sei se Bruno que é mais observador do que eu, é que são as manifestações, o respeito que as pessoas têm à manifestação de fé das outras, né? E eu acho isso muito, muito, muito bonito. Tanto, por exemplo, eu quando vou a uma cerimônia da igreja, do evangélico, você tem que, né, se comportar como no ambiente que você está. Quando você vai em outro, né, matriz africana, coisa dessa natureza, eu sou católica, né? Mas eu fico muito incomodada quando as pessoas não respeitam os momentos, né, de celebração. Das religiões. Então, assim, eu acompanho muito isso, sabe? De falta de respeito e tal. Mas, bom, isso não fica para respeito, não ficou para todo mundo, né? Só ficou para quem realmente. Entendi. Bruno, Como eu sou ateu, eu não vou a esses eventos religiosos, acompanho de longe, respeito e respeito às tradições, acho que é uma tradição muito importante. Torço aí que o turismo religioso se desenvolva e respeito a fé das pessoas. Acho que cada um tem sua forma aí de lidar com a fé. Até casar na igreja eu já casei. Olha aí, os ateus e casando. Bruno, casar na até igreja o eu casei casando, né? Em respeito à fé da minha então Não, mas fé é uma companheira. coisa bonita demais. Mas Bruno gosta de carnaval, mas Gosta de também, carnaval. mas também gosta de Mossoró Cidade Junina. Gosto de forró. O que é que você gosto... tem de relembrar, Bruno, aí os fatos desse período aí de junho aqui na nossa cidade? Rapaz, eu gosto de ir lá tomar uma cerveja, sentar. Esse ano eu assisti o Chuva de Bala. Eu não gosto de ir todo ano pro Chuva. Eu sempre dou um período, dou um hiato ali de uns 3, 4 anos sem ir. Esse ano eu fui. E fui, ok, tá, beleza. Eu gosto Eu muito. gostei Eu gosto do- muito. do- Eu só não gosto da forma que às vezes o Mossoró, principalmente nos últimos anos, que o prefeito usa para se promover. Eu não vou deixar de comentar isso aqui, né? É muita promoção por parte do prefeito. Teve até um ano que o Ministério Público, né? Foi ano passado. Pedi para ele se abster de fazer praticamente campanha no evento. O evento estava organizado. Eu gostei do Chuva de Bala. Tava bom, tava ok. Eu gostei do evento. O evento tava bom. Os dias que eu fui, eu gostei. Eu sou fãzaça do O evento Mossoró tava Cidade bom, Junina. tava Eu sou organizado. fãzaça do Tava- Pingo. Eu acho o Pingo. O Pingo tava maravilhoso. Maravilhoso. Eu torço muito pelo Mossoró Cidade Junina e acho que tá bom. Espero que amplie. Tem que ampliar o percurso. Eu sou dessas ainda que acho que eu defendo que o Mossoró Cidade Junina tenha polos nos bairros, né? Eu acho que o Mossoró E Cidade na Junina zona rural. e na zona rural tem que fazer uma expériência, sabe, Plúvia? Da gente fazer polos, né? Esses polos que foi criado, Polo Estação das Artes, Polo Cidadela, foi criado na gestão de Silveira quando era secretária da Cultura. O nome polo não tinha. Você pode perceber que nas edições anteriores chamava outras coisas. Aí a gente chamou por polo. E tinha um polo religioso que era ali na igreja Isso, São João. na época, nós criamos esses polos, né? Porque o Cidade Junina, aí ele aglutinou todas as festas dos bairros, concentrou. Eu acho que o tamanho do Mossoró Cidade Junina, agora isso precisa ser pensado, precisa ser organizado, porque, né, demanda recurso, porque demanda segurança desconcentrada. Mas eu acho que o Mossoró, pelo tamanho que ele já caberiam uns polos nos bairros, né? Um polo ali pro lado do Alto São Manuel, um polo pro lado do Santo Antônio, sabe? Para ir tentar dar uma... Por E exemplo, cabe mais um final de semana, né? foi muito concentrado, né? Muito concentrado. 3 finais de semana é muito pouco. Eu quero mais festa. Eu também. Mas também tem uma coisa que movimentou as redes sociais, foi a história da devolução das máquinas, né? Da prefeitura, assim. Valei-me, Jesus. Olha, eu vou... Como o programa não é meu, vou tentar ter um pouquinho mais de responsabilidade jurídica no termo. Foi uma grande enganação.
E Rogério Marinho já responde na Justiça Eleitoral por causa da forma como ele procedeu usando esses equipamentos. Vai ter mais problemas. Com certeza, se o Ministério Público assim entender, pode questionar, porque ele entregou equipamentos prometendo que era em definitivo e era tudo emprestado. Isso, resumo dessa obra toda aí. Utilização da máquina pública por fins eleitoreiros. Ponto. Tem uma frase. Exatamente isso que aconteceu. Tem umas frases de Nelson Rodrigues, que eu não vou reproduzir aqui, que são muito pesadas. Opa, é mesmo. Nelson E Rodrigues. se aplicam Cuidado. muito bem quando Rogério Marinho se refere aos outros por aparelhar o Estado. No fim, quem aparelha o Estado é ele. Uhum. Então, esse movimento. E tem também, chegando no final do ano, a gente tem, além da Festa Santa Luzia, que movimenta a cidade, tem por último agora a questão do aumento do salário do prefeito, do vice e dos vereadores de Mossoró. Como é que vocês veem essa movimentação na cidade? Qual a opinião de vocês sobre? Olha, eu sou eu sou parlamentar, né? Então, assim, eu nunca gostei, nunca nas minhas redes sociais alguém viu fotinha. Fulano votou contra, fulano votou a favor. Eu nunca fui assim, né? Eu nunca fui assim de querer justificar apontando o dedo. Deixa que outros atores da política façam. Eu, como parlamentar, eu não vou botar foto de ninguém nas minhas redes sociais dizendo, fulano votou assim, eu votei assado. O que eu acho nessa história toda é que falta a verdade. Falta a verdade. Né? E acho que não dá aqui para dizer que isso não é combinado com o prefeito. Não dá. Não dá. Vamos fazer as contas? Vamos fazer o cálculo. Vamos Vamos. fazer a ordem cronológica? Numa semana ele mandou aquele pacote para aumentar o salário de 9 categorias. Para Sem acalmar combi- os ânimos. sem combinar com os sindicatos, né? Dizendo que era até 20%, mas pouquinho assim. Foi 20%, né? Mas a maioria foi 7 e pouco. No domingo, ele faz a confraternização com os vereadores governistas. Na quarta, sem avisar a população, Volta. vota. Aí pegou mal. Aí ele vai e diz: não, mas foram os vereadores. No projeto, realmente, foram os vereadores. Mas você vai fazer um projeto desse, com o desgaste que vai gerar, sem combinar com o prefeito? Acho que não. Eles vão isso ganhar. que eu tô falando da verdade, sabe? Aí, tipo assim, eu vou pegar aqui, vou fazer um projeto, eu vou me desgastar, vou ficar ganhando metade do que ganha um deputado estadual. E eu vou botar o prefeito para ganhar quase mais do que a governadora e quase igual que ganha o prefeito de São Paulo, São Paulo tem quase 12 milhões de habitantes. Tá quantos Maior Mossoró? cidade, né? Tá quantos Mossoró. Mossoró aí nessa conversa? Ixi, Maria, eu não sou muito bom de matemática, não. Mas assim, Mas nem precisa ser bom de eu vou matemática, botar o entende que é prefeito de muito, Mossoró gente. para ganhar praticamente o mesmo salário que ganha o prefeito de São Eu Paulo, gasto que é governadora, gente. mais do que a governadora, e eu vou aumentar meu salário para ficar ganhando a metade do que eu ganho um deputado estadual. Olha, o Você acha salário... que isso não foi Bruno, combinado com o prefeito? o salário minha postura. O salário dos secretários de Mossoró, posso estar enganada, mas vai ficar maior do que o salário dos secretários estaduais. 16 mil vai ficar. Então, Vocês acham que isso não foi articulado? Não, vocês não acham isso tipo desproporcional, né? Vocês acham que isso não foi articulado com o prefeito? Não, o prefeito tem nada a ver. Pra cima de Moá, o prefeito vir dizer que ele não participou disso, que ele não deu aval, foi tudo. Acredita quem Os quer. vereadores decidiram, vamos aumentar nosso salário. Ó, eu não tenho nada contra que aumente o salário, porque o aumento dos parlamentares é de 4 em 4 anos, aí acumula inflação, geralmente por isso que os aumentos às vezes dá um susto realmente quando tem. A gente não pode cair no discurso antipolítico, agora eu também não posso pegar em nome disso, assistir a população ser enganada e não alertar e deixar minha inteligência e a inteligência das pessoas consumida. ser subestimada.
Porque não faz o menor sentido. Os vereadores acordaram e disseram, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar nosso salário, né, para 2025. Vamos ficar ganhando metade do que ganha um deputado estadual e vamos aumentar o salário do prefeito para ele ganhar mais do que a governador e quase igual o que ganha o prefeito de São Paulo. Para e pense, faz sentido? É importante as reflexões. E a gente Claro fazer que aqui, teve né? um pedido do burgomestre. E para vocês, assim, Bruno e Isoldo, o que é que foi mais marcante em 2023 para nossa cidade? Assim, se pudesse destacar, pode ser o que a gente já conversou, pode ser pontos que a gente ainda não trouxe aqui, fiquem à vontade. Para mim, caiu a máscara do prefeito. A máscara do prefeito. O chapéu caiu. O chapéu, essa é boa. O chapéu caiu. O chapéu caiu. O chapéu caiu. Ele deu um pulo e o chapéu caiu. Porque ele brigou com os servidores. Ele deixou de ter ele rompeu com a postura institucional. Ele mudou a relação dele com a imprensa, processou o pessoal do Boca da Noite, me botou como polo passivo no Se processo aliou às oligarquias. por eu ter apenas usado dados do Portal da Transparência, uma coisa sem sentido, oficializou a aliança dele com um dos maiores oligarcas do Rio Grande do Norte, que é José Agripino. Então, assim, ele teve um ano politicamente muito ruim, administrativamente também muito problemático. As contas da saúde foram reprovadas, vários problemas da saúde começaram a emergir. Não emergem mais problemas, porque as pessoas têm medo de denunciar. Eu tenho uma denúncia que eu tô com a matéria já desenhada na cabeça, falta a pessoa me dar o documento. O texto está aqui, que eu já sei do que se trata. Só que a fonte tem um documento, ela tem medo de me dar o documento. E eu não vou fazer a matéria sem ter o documento. Ela tem um documento para me passar e não passa. Claro. Porque ela está morrendo de medo de me passar o documento. E você, deputado, Que que prova? marcou? em Eu queria 2023? duas coisas, Plúvia. Eu acho que foi o retorno da democracia. Né? Eu acho que isso tem a ver muito com Mossoró. Né? Eu acho que a gente respirou. E isso tem a ver com a vida de cada moçoroense. Né? O retorno, né? A eleição, a posse do governo Lula, para mim, tem tudo a ver com Mossoró. E eu queria uma coisa, isso muito positiva para nós. Esse dia, a minha empregada doméstica, eu falei, Dona Isolda, minha casa foi anistiada. Lula apagou minha casa todinha. Isso é muito bonito de ver, né? Política fazer com que... Eu quero um Estado grande para fazer política para quem é pobre, né? E uma outra coisa que marcou 2023 foi a perda de Padre Sátiro. Eu acho que nós ficamos muito mais pobres. Muito mais pobre em todos os sentidos. Então, esses dois fatos, para mim, resumem 2023. Esse papo aqui tá gostoso, mas a gente tá quase chegando ao fim. E aqui no Conta Aí a gente também Mas só fala lembrando, muito... a diarista lá em casa não tem Sim. empregada no dia a dia, a gente tem uma diarista que vai 2 vezes por semana. Em março ela olhou pra mim, eu tava tomando café, ela olhou e fez, em março. Ela olhou pra mim em março, ela disse, bem que você disse que quando o Lula voltasse, o Bolsa Família ia melhorar. Já tô com o Bolsa Família de volta. Olha que bacana. Coisa boa. Mas assim, Bruno e Isolda, a gente tá quase chegando ao final, mas também esse programa é muito para falar de esperança, de futuro. E o que é que vocês esperam, assim, para 2024? O que vocês esperam que Mossoró consiga, de fato, em 2024, que aconteça na nossa cidade? Eu quero paz. Paz, carnaval, como diz Cláudia Leite. Paz, Futebol. carnaval, futebol. Não engorda, não faz mal. Eu tô muito com essa música na cabeça nos últimos dias. Eu quero paz, carnaval e futebol. Eu E quero... cidade junina. Eu quero Mossoró pensando do tamanho dos seus sonhos. Mossoró é uma cidade muito grande, muito bonita, com muita coisa, com muita riqueza, com muita disposição. Mossoró, eu fico assim, tinha que ter mentes à altura, né? Fazendo sua gestão para que a gente pudesse ser uma cidade com muita potência, porque condições nós temos. Então, 2024 é esperançar e sonhar muito grande.
Beleza. Mas também já é chegado o final do ano. Então, se vocês quiserem aqui aproveitar, quem quiser ter mais contato com as notícias de Mossoró, Bruno, pode ficar aqui à vontade, indicar o blog do Barreto. Faça o mexe aí. Blogdobarreto.com. Se botar blogdobarreto.com, vai cair no blogdobarreto.com.br. @blog do Barreto no Twitter. No Twitter é @Barreto269. No Instagram é @blog do Barreto. E tem Facebook. O povo diz que Facebook não serve, mas bota lá. Serve sim. Facebook tem um monte de coisa ainda. Eu tenho um grupo do blog do Barreto no Facebook, que ainda dá um engajamentozinho lá. De vez em quando eu faço umas enquetes. As enquetes movimentam bem. Eu queria aproveitar e desejar feliz ano novo, né? Eu gosto muito dessas datas, né, de virada de ano. A gente sempre refaz as nossas metas. Todo mundo pode até não, de forma não muito consciente, mas faz uma autoavaliação, né? Espero que todos nós a gente busque melhorar. Eu sei que cada um de nós a gente tem que melhorar um pouquinho. Agradecer o que a gente teve em 2023. As vitórias, as derrotas, né, os desafios vencidos ou os não, mas isso serve para a gente ir se fortalecendo como ser humano. Então, eu quero desejar um feliz 2024, né? Hoje eu estava numa loja, aí uma senhora falou assim, feliz 2024, muita saúde. Eu falei, saúde e paz, o resto a gente corre atrás, né? Mas eu acho essa frase tão forte, porque como a gente acredita na luta, né, e que nada para a gente veio fácil. Eu quero dizer isso, saúde e paz, o resto a gente vai correr atrás. Eu espero que o Brasil melhore, que a gente tenha mais emprego, que as pessoas tenham mais condições, que a vida melhore, que a fome acabe e que a gente possa ter um país do tamanho do povo brasileiro e uma Mossoró do tamanho dos nossos sonhos. Eu acredito muito, muito, muito nessa cidade de verdade, né, de verdade. E eu fico sempre achando que um dia ela vai ser bem grandona, maior do que ela já é. Mas feliz 2024, simbora que tem muita luta para fazer, como eu sempre digo, nas ruas, nos roçados e no parlamento. A gente se encontra. Valeu. Então, pessoal, muito obrigada. Esse é o nosso último programa do ano, mas espero encontrar vocês em 2024. Vocês podem se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. E o que faltou na retrospectiva, que a gente sabe que o tempo é pouco, comenta aí, que com certeza os nossos próximos programas em 2024 a gente vai falar muito sobre o que a nossa cidade tem de melhor, mas também apontar caminhos e rumos para o nosso futuro. Então, feliz 2024 e até o próximo ano.